E nós voltamos por aqui. A Sofia vai entrar aqui comigo para a gente conversar um pouquinho, Sofia, sobre as duas colunas. Vamos lá falar sobre as duas colunas. Sofia, já que a gente tem um pouquinho de tempo aí antes da nossa programação do JPT finalizar, queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa coluna agora do Francisco. Pena que ele já teve que sair aqui da programação, dos bastidores, mas a gente vive um momento no Brasil em que a Globo é odiada pela extrema-direita e é odiada pelo campo progressista. Como é que você vê esse tipo de ódio que a Globo conseguiu semear e quem permanece ainda com a Globo, Sofia? Bom, pela extrema-direita é algo que é até difícil de entender como pensam, o que se passa pela cabeça, né? Porque, de fato, tudo que é. Praticamente tudo eles taxam de comunista, de esquerda, mesmo aquilo que não é. E por parte da esquerda progressista, que defende a democratização da comunicação, a gente vê que esses meios, como a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, eles, na verdade, são um repetidor das grandes mídias estadunidenses e que acabam, muitas vezes, de forma não tão nítida, mas quem faz uma análise de discurso, a gente percebe o que escolhe ser dito e o que não escolhe ser dito, a análise dos colunistas do G1, do UOL, muitas vezes. Por exemplo, uma das que eu trouxe hoje, né, justamente falando sobre a questão do semipresidencialismo, dizendo que seria algo bom. Um dos principais temas que eu acompanho na grande mídia é a questão da migração e a forma como a grande mídia retrata a migração e articula ela com o aumento da violência, quando tem uma análise xenófoba de trazer a nacionalidade já diminuindo aquela pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente está tão acostumado a consumir esse tipo de conteúdo que acaba nem se dando conta que está sendo que tem um viés, né? A gente sabe que não existe neutralidade dentro das ciências humanas e dentro do campo do jornalismo. Sim. E a Folha de São Paulo tem feito um trabalho ruim, né, Sofia, nesse sentido, né? É claro que tem artigos que são bons, tem colunistas que são bons e a gente conhece quem são, mas em linhas gerais, a Folha de São Paulo vem contribuindo aí de uma forma muito negativa, né? Traz assim informações muito tendenciosas, né? Um dos problemas que a nossa grande mídia tem, e a Folha de São Paulo eu vejo assim que tem muito, é que ela começa não dizendo muito em que campo ela está, e aí o leitor ele fica muito perdido, né? E nas eleições isso é muito claro, né? A Folha ela não diz em que campo ela está. E aí precisa ser muito mais perspicaz na questão da política para saber realmente em que campo eles estão, né? E a Globo também faz um pouco esse papel e tem feito, né? E tem deixado a audiência um pouco perdida. Eu acho que talvez essa seja a razão pelo qual o campo da direita, né, e da extrema-direita, o campo bolsonarista, critica tanto a Globo, né, porque ela se tornou perdida, justamente ela ficou perdida, né? Então ela vê a Globo como tu falas, como os comunicadores comunistas, né? Enquanto nós, justamente do campo progressista, que acompanhamos a Globo desde sempre, sempre a criticamos, continuamos a criticar, porque a Globo não mudou, né? Ela só deu um jeitinho ali de trazer, de mascarar alguns conteúdos, né? Da forma como ela sempre fez e hoje mascara um pouco mais
para justamente ter a audiência e permanecer com a audiência. Exatamente. Eva, eu pensei em adiantar o dia como hoje do Mural da Manhã e trazê-lo aqui no JTT, enquanto a gente tem esses 10 minutinhos antes do início do programa, e falar que amanhã nós temos dia de estreia na nossa programação, porque nós temos, além da coluna, que agora vai se tornar um comentarista de economia, José Álvaro Cardoso, agora vai passar a ser comentarista do JTT, então, sobre questões econômicas do Brasil e do mundo. E nós vamos ter a estreia da coluna da Mire Chagas, Transbordando. É uma coluna que vai tratar sobre a questão LGBT, mais em especial sobre a questão trans, com a Mire Chagas, e nós estamos muito animadas para essa nova coluna. Sexta-feira também é dia de estreia aqui no JTT. Nós vamos ter a nova coluna com a Marina Argenta, uma coluna sobre cinema, que se chama 15 Minutos de Cinema, com a Marina Argenta, para tratar do cinema brasileiro, sobre cinema regional. Sim. E acho que muito inspirados com o filme Ainda Estou Aqui, a gente tem cada vez mais vontade de falar, de assistir e de exaltar o cinema nacional. Então, a gente vai ter aqui no JTT uma coluna de cinema com Marina Argenta, que é produtora cultural do Festival de Cinema Lanterna Mágica, que é mestranda em cinema e que vai estar aqui falando com a gente sobre esse tema. Sofia, e explica um pouco aqui para a nossa audiência como é que vai acontecer essa coluna do José Álvaro, que agora é uma coluna mais que vai estar integrada ao JTT. Nós vamos fazer perguntas para ele, a audiência pode participar e enviar pergunta aqui no chat e a gente vai lendo para o José Álvaro. Como é que vai acontecer? Explica aí para a nossa audiência. Então, essa é a ideia, é que a Ivânia, que vai estar amanhã, né, na apresentação do JTT, faça perguntas para o José Álvaro relacionadas à economia. Então, que a gente faça tipo um perguntas e respostas mesmo, que está aberto para a audiência. Então, tudo aquilo que vocês têm vivenciado nos supermercados ou que têm visto na mídia e que têm dúvidas em relação à questão da economia, podem fazer perguntas, que a gente vai ter alguém mais do que habilitado para tratar disso. José Álvaro Cardoso é economista, trabalha no Diese e está já há muitos anos aqui com a gente no Portal Desacato com a sua coluna e agora vai responder essas questões para vocês sobre economia política. Pablo, que bom te ver! Que bom te ver aqui, muito feliz de estar de volta, de poder voltar a falar com vocês, com a Rebeca, que também faz tempo que não via, Shalom, Soraya, obrigada por acompanhar a entrevista, a Rosana, que esteve aqui como entrevistada, bom dia, Rosângela, bom dia, Raul Fittipaldi, que logo aparece aqui para a gente apresentar o Mural da Manhã. Evânia, uma outra estreia, antes que eu esqueça, né? Não posso falar de deixar uma estreia de fora. É o programa com Márcio de Souza, Ginga. O Márcio de Souza foi colunista do JTT no ano passado, tratando das questões étnico-raciais e de educação. E agora o Márcio vai ter um programa a partir das 11 horas. E hoje nós temos o programa do Lino Pérez. Que dia é o programa dele? O programa do Márcio vai ser na quinta-feira e hoje é o programa do Lino, um programa muito especial, que inclusive vai ser um programa que vai das 11 até o meio-dia, sobre os riscos de despejo de diversas famílias que moram em apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Isso é uma realidade que tem acontecido no Brasil afora e também aqui em Santa Catarina, que as famílias não estão conseguindo pagar o valor do condomínio. Então, os condomínios dos apartamentos da Minha Casa Minha Vida são tão altos e aumentaram tanto que as famílias estão se endividando e estão com risco de serem despejadas e perderem seus apartamentos porque não conseguem pagar o aluguel.
Esse é um tema extremamente importante, gravíssimo, e que o Lino Pérez convidou aqui um monte de gente importante que entende do tema para falar sobre isso. Deixa eu até pegar aqui para vocês todos os entrevistados, que eu não lembro de nome, porque são 5 entrevistados no programa do Lino Pérez, 2 que são moradoras, uma ex-moradora de um apartamento que foi leiloado do conjunto habitacional de Jaraguá, a Luciana Pereira, a Marisol Gonçalves Aragão, que é moradora de um conjunto habitacional em Trentino, Joinville, ou seja, a gente está falando aqui de diversas cidades do estado de Santa Catarina. Ele vai entrevistar também a Maria Calvila, que é ouvidora popular, o Pedro Costa, que é de uma cooperativa habitacional, e o Rui da Luz, que é assessor parlamentar e deputado federal do Pedro Utzai. Então, fiquem para as 10 horas, para o Mural da Manhã, e para as 11 horas, esse programa com o professor arquiteto Lino Pérez, que é um tema extremamente importante. Muito bem. Sofia, falando em cinema e a nova coluna da sexta-feira, a gente entrevistou na semana passada, não na semana passada, já faz uns 10 dias disso, né? A realizadora do filme Alegria do Amor. Ontem eu fui ao cinema e aí vi que ele começou no dia 6, foi dia 6 que ele começou, né? Ele está em cartaz. Ele está em cartaz no Beira-Mar Norte e também no Vila Romana. No Vila Romana, isso aí. O que tu achou do filme, Sofia? Porque a gente conversou um pouquinho, saímos de lá tão emocionadas. Eu e a Sofia, a gente assistiu a pré-estreia e nós saímos de lá tão emocionadas assim, mas nos despedimos rapidinho e não falamos sobre o assunto. Sabes que eu achei ele tão bom quanto Ainda Estou Aqui, com uma proposta diferente? Uhum. Sim, são completamente diferentes, né? Temas diferentes, mas eu saí impressionada. Como a gente desvaloriza o cinema local, né, de Santa Catarina, e foi o segundo filme da Márcia Paraíso que eu assisto, uma excelente diretora, que não é aqui de Santa Catarina, mas vive aqui, produz aqui. E esse filme, gente, é excelente. É um filme que ele é inesperado, ele começa de um jeito e ele tem uma reviravolta, né, Eva? Você não espera a reviravolta do filme, o final também não é inesperado, e vou trazer aqui uma sinopse para vocês, né? O filme ele inicia no Ceará, uma moça que eu esqueci, eu tenho uma péssima memória para protagonistas de filme, que eu esqueço o nome de todos. Mas, enfim, não preciso muito saber do nome do protagonista, mas tem uma mulher que ela é órfã, então ela cresceu, quem criou elas foram freiras, num convento, e ela dá aula num território quilombola, no interior do Ceará, no sertão cearense. E lá, nesse local, eles sofrem ataques por garimpeiros e grileiros que querem aquela terra para a construção de uma... Do que é uma... Agora eu me esqueci o que era. É uma construção... Bom, não é madeira, não é exploração de madeira. Bom, isso não é o essencial do filme. Não é, mas eu acho que é exploração imobiliária, eu acho. Eu acho que era uma represa, mas eu não tenho certeza. Mas isso não é o essencial do filme. A Márcia Paraíso vai ficar indignada com a gente, mas isso realmente não é. Desculpa, Márcia, a memória é péssima. Mas então eles chegam, e aí eu não vou dar spoiler do que acontece lá. É uma violência, o filme é uma ficção, mas isso acontece em muitos lugares do nosso país. Acontece uma violência. A protagonista do filme precisa migrar para São Paulo por conta disso, porque ela corria risco de vida. E em São Paulo ela passa... O que aconteceu com o companheiro dela, porque o companheiro dela. Spoiler. E em São Paulo, ela, através da mídia, através da universidade, ela passa a denunciar o que acontece
lá no interior do Ceará, nessa comunidade quilombola. Só que aí tem diversas reviravoltas, os diálogos, as relações, não vou mais dar spoiler, mas a questão familiar. Sim, então, isso que é interessante, que eu acho que perpassam nos dois filmes, Alegria do Amor e Ainda Estou Aqui. Que talvez seja, eu não sei se é uma nova sacada, talvez a nossa colunista de sexta-feira vai poder falar um pouco mais sobre isso, que é justamente trazer o assunto, né? O assunto que quer trazer ali como um núcleo de uma crítica, né? Que a Alegria do Amor era a questão da exploração das terras quilombolas, e o Ainda Estou Aqui, a questão da ditadura militar. Então, denunciar algo que acontece ou aconteceu, e, ao mesmo tempo, trazer uma história familiar, né? Porque os dois filmes são atravessados por uma história familiar. E os dois filmes trazem muito isso. Então, eu não sei se isso é uma sacada do novo cinema para tentar trazer as histórias para um público mais amplo, né? Tanto é que o Ainda Estou Aqui tem um recorde de bilheteria, né? E ele traz o Rio de Janeiro com toda a sua beleza, de uma época em que o Rio ainda era mais belo, né? Mas ele traz uma questão de um amor em família. É claro que eu acho que o Walter Salles quis salientar ali que sim, uma família bem estruturada, uma família com muito amor, sim, a ditadura militar chegou nessa família, né? Mas tem essa questão assim que eu acho que perpassa os dois filmes, que é trazer a questão da familiar, as histórias intersubjetivas, para dentro da história social que se quer denunciar. Não sei se é uma nova sacada, se isso já sempre existiu, porque também eu não sou uma especialista de cinema, eu sou uma espectadora atenta, né? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer para a Marina Argenta. Também não sei se é algo de agora, mas eu gostei porque o filme tem uma construção de uma narrativa, tem uma história para contar, e dentro disso tem essa sutileza dessas relações, tem também um pouco de humor, né? Engraçado o filme. Sim. Então, assim, assistam. A Alegria do Amor, é muito divertido. Cinemas de Floripa, Alegria do Amor, filme da Márcia Paraíso. Sim, vale muito excelente. Não deixam de assistir esse filme, porque A Alegria do Amor é um dos melhores filmes que eu assisti nesses últimos anos. Então, assim, vale a pena, não deixem de assistir A Alegria do Amor. Sofia, eu vou me despedindo aqui, Raul Fittipaldi já está nos bastidores. Bom dia, Raul. E o Mural da Manhã já está começando, né? Já, temos 2 minutos aí já de atraso. Audiência, eu volto amanhã, e bom programa, bom Mural da Manhã, e fiquem aí com a gente. Até.